Olá, muito bem-vindo. Alô? E aí, melhorou ou não? Me dá um retorno. Aqui para mim, nos testes está ok. Dá uma olhadinha para mim aí no som, como é que tá? Alô? Débora Prado, tá ok? Pessoal, me dê um retorno do som, por gentileza. Tá legal? Era uma questão só de ajuste aqui. Fique tranquilo, calma, calma. Fica tranquilo, fica tranquila. Boa noite a todos. Olha, temos muitas pessoas interessantíssimas hoje no nosso chat. Aí, olha, só o Manolo para trazer esse povo mesmo. Débora Prado, a Tânia, o Fábio Fadel está conosco, o Cláudio, o Mauro Zain. Oh, você não veio no estudo ontem, né? Rosana. Olha só quem que está hoje aí. Obrigado pela sua presença, viu? A Rita, a Luísa Guedes, grande Luísa, obrigado, viu, pela sua presença, viu? A Vivi tá aí também chegando, o Gambarini, a Lu, ok. Pessoal, qualquer probleminha técnico que vocês tiverem aí, ó, a Lu e a Eliane estão aí no chat, tá? Então vocês podem procurar por ela e elas vão estar para poder dar uma força para vocês, tá? Ó, não esquece de curtir já, dá aquele curtir, já vamos compartilhar para os diversos grupos que vocês têm aí, tá ok? Feito? Ó, e hoje nós vamos falar sobre família. Somos todos espíritos. Por que que surgiu esse tema? Muito interessante esse tema, numa leitura de um livro, tá? Cujo autor vai estar conosco aqui como convidado hoje, e a partir desse livro a gente formulou essas questões para poder passar para vocês. Claro que nada substitui a leitura, mas vai ficar a dica de leitura para vocês sobre esse livro,
que né, família, somos todos espíritos. Pois eu vou apresentar, vocês vão conhecer bem o autor desse livro aí. Okay? Então eu quero convidar vocês, antes de mais nada, para a gente fazer a nossa prece, tá? A nossa oração inicial. Então, aqueles que querem participar conosco, tira um pouquinho a mão do teclado aí, dá uma pausa, dá aquela respirada funda. Solta bem devagar. E vamos nos conectar a Deus Pai Todo-Poderoso. Esse Pai amantíssimo, Criador de tudo e de todos. Esse Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, de infinito amor, que não cessa um instante sequer de nos amar. Esse Deus que nos provê todas as ferramentas necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. Esse Deus abundante, no qual nós estamos mergulhados nas suas leis, leis essas criadas por Ele perfeitas, imutáveis. Nós vamos rogar a esse Deus para que permita que os bons espíritos estejam conosco neste mais um encontro. Que eles possam sempre nos auxiliar, nos ajudar, que eles possam sempre estar nos influenciando, nos inspirando, nos intuindo a fazer o nosso melhor, a trazer o melhor para vocês. E que Deus ainda permita que esses bons espíritos possam neutralizar a influência de espíritos que ainda não cessam sequer, né, de tentar nos atrapalhar. Eles não entenderam o verdadeiro significado da vida. Eu quero pedir também, rogar a esses bons espíritos que envolvam o nosso querido Manolo, que envolva ele e que eles possam intuí-lo, auxiliá-lo, para que ele possa trazer de uma maneira muito simples e clara os ensinamentos da noite. Quero rogar ainda para você que está nos acompanhando e que também vão nos acompanhar ainda, seja no YouTube, seja no Facebook, que vocês possam sentir essa atmosfera salutar envolvendo vocês. Em nome de Deus, nós damos por aberto o nosso resenha, ok? Que bom ter vocês aqui, viu? Não vamos esquecer de compartilhar, não vamos esquecer, tá, de curtir. Lembrando que ao terminar, nós já vamos colocar no YouTube a Lei de Paulo e Espiritismo Kardec, que nós criamos recentemente, para poder acomodar essas resenhas. Então, se você perdeu ou quer assistir novamente, pode ir lá no YouTube, já tem a playlist de todas, você pode rever quantas vezes você quiser. Não se esquece de inscrever-se no nosso canal também, ok? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Ó, antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu recebi hoje de uma pessoa que sempre está conosco, nos acompanhando no resenha, um texto, e eu vou ler esse texto que está relacionado diretamente com a nossa temática. Está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, é um trechinho, tá? E diz assim: quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que outros, é dado que entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências
de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes, não há caridade, né, sem o esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante o inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhe desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e, ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aos que lhe destruíram, quiçás os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por todos os sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe dê forças no momento mais decisivo da sua prova. Por fim, após anos de meditação e prece, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Então, é sobre mais ou menos, né, esse tema família que nós vamos falar hoje. Nós vamos trazer o nosso querido Manolo de Deus, que é trabalhador da Seara Bendita, Instituição Espírita no bairro de Campo Belo e da Associação Espírita Mensageiros de Luz no bairro de Jardim Castelo, ambos na cidade de São Paulo. Ele é comunicador da Rede Boa Nova de rádio e de TV Mundo Maior, atua como palestrante divulgando a doutrina espírita. Ele, olha só, autor de livros, dentre eles, Conta Mais, Vou Evoluir é Sempre, Nós é que Complicamos, Família, somos todos espíritos, Ser ou Ter, Eis a Questão, Poderes da Alma e Caminhos da Felicidade. Então, eu quero uma boa noite muito, muito especial para esse nosso sempre querido Manolo de Deus. Boa noite. Se liga, Ale de Paula! Boa noite, galera! Que alegria estarmos juntos, Ale! A alegria é nossa, é contagiante. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo, ó. Obrigado a você pelo convite, obrigado às pessoas que estão aí nos vendo, enfim, conosco, né, nesta convivência virtual, que eu particularmente acho o máximo, não é? Eu sei que muitos ficaram aí meio tristonho com o texto viu que é muito profundo, né, esse texto aí. O texto é profundíssimo, tem tudo a ver. Aí, de repente, você entra em cena assim, Manolo, aí pronto. Bola pra cima! Boa noite a todos, né? É sempre uma alegria muito grande participar desses encontros. Fico muito feliz, realmente. Ale, muito obrigado a você pela oportunidade. Eu sou grato pela seu sempre auxílio, seu sempre carinho para com a gente, topando sempre de primeira. Isso é muito bom, isso é muito legal. Estamos juntos, principalmente, né, Ale? Porque eu hoje não tinha compromisso nenhum fora de casa. Aí então, eu não sei disso. Eu já não sondei com a Marli se você tinha compromisso ou não. Se liga aí, Manolo. Vou te contar, meu Ale. Olha, esse livro eu acabei de ler, tá? Eu quero te parabenizar. Olha aí, gente. Coloca aí direitinho. Aí, olha lá. É fantástico. Pessoas, é fantástico. Quem tiver a oportunidade de ler, faça. Então, eu formulei algumas questões, não vai sair fora do livro alguma coisa, tá? Mas se precisar algum ajuste, alguma coisa, você pode me falar aí.
Tranquilo. Tá? 7 casas. Ale, vamos que vamos. Vamos. Aqui é sempre interessante a gente já destacar o tema, né, dar uma explicação sobre o tema, porque muitos estão chegando, não sabem nem do que se trata muito, às vezes, para o pessoal se familiarizar com o tema. Então, eu gostaria de saber por que família somos todos espíritos? Da onde que surgiu essa ideia, Manolo? Interessantíssima, por sinal. Então, Ale, assim, a gente tem assim, muito contato com famílias, né? Eu trabalho com desobsessão, e a gente vê que realmente muitas coisas que acontecem no trabalho mediúnico tem muito a ver com esse relacionamento aqui, né? Com relacionamento de família. E nós, espíritas, temos muitos problemas com família também. E a partir daí, esse livro vinha sendo feito há algum tempo, e na hora do título eu tinha alguns nomes, né? Então eu tinha desafios familiares, eu tinha otimizando relações familiares, mas assim, o que mais me chamou a atenção, que foi um que chegou assim de improviso, e eu achei que foi da hora, é família, somos todos espíritos. Por quê? Porque isso acaba explicando, Ale, todas as diferenças que nós temos dentro do nosso núcleo familiar. Porque realmente não tem uma única família que não tenha um probleminha. Aí vai falar, nossa, mas por que tem tanto problema esse menino? Por quê? Porque é espírito. Ah, por que tem tanto problema com essa? Porque é espírito. Ah, porque tem tanto isso, tanto aquilo. Por quê? Porque somos todos espíritos. E isso de ser espírito, às vezes, o próprio espírita não se toca muito disso. Quer dizer o quê? Que nós temos ideias diferentes sobre praticamente tudo. Por quê? Porque nós temos histórias diferentes, né, Ale? Nós somos criados simples e ignorantes, todo mundo sabe isso. E o que acontece? No desenvolver das nossas reencarnações, nós vamos adquirindo características que são só nossas, de mais ninguém. Aí junta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Que é o quê? Que fique tudo em harmonia? Não tem. Não tem. O que tem? Consenso. É diferente. Então, nós, pelo esclarecimento que nós vamos tendo durante as reencarnações, ou pelas reencarnações que nós tivemos, nós hoje já deveríamos estar um bocadinho mais preparados para entender que realmente dentro de um lar, todo mundo é espírito, todo mundo tem vida diferente, todo mundo tem história diferente. E isso faz o quê? Com que muitas vezes as nossas ideias não sejam as mesmas que a do meu filho, que a da minha esposa, que a da minha nora, que do meu genro, que da minha filha. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que viver em pé de guerra. Isso quer dizer que nós precisamos compreendermos-nos como espíritos, entender que todos nós tivemos caminhos diferentes para chegarmos até onde chegamos hoje, e que o que nós precisamos fazer é crescer juntos. E para crescer juntos, nós temos que entender o consenso, porque bom senso todo mundo tem, né? Todo mundo tem, eu tenho, você tem. Agora, é individual. A hora que está na família, o bom senso tem que ser substituído pelo consenso, que é o quê? A reflexão sobre os pontos críticos, a discussão sobre diferenças, e discussão é importantíssimo, né? Porque se nós não discutirmos na família, como é que nós vamos nos entender? Não é? Quando eu falo discussão, não é aquele negócio de DR de madrugada, pelo amor de Deus, né? São conversas civilizadas que todos nós devemos ter conosco. E é por isso que o livro chama Família, Somos Todos Espíritos. Por quê? Somos todos diferentes, temos histórias diferentes e, consequentemente, os nossos pensamentos também são diferentes, e o que nós temos é que nos harmonizar, Ale.
Não, perfeito. É essa característica, porque muitos, até no movimento espírita, Manolo, não se atenta para isso. Somos seres únicos, estamos reencarnando diversas vezes, trazemos ainda uma bagagem não muito legal. Então, por isso que às vezes há esse choque, né? Esse conflito, como o próprio texto inicial disse, né? A gente vislumbra aquela coisa e fala, não, eu vou lá, porque lá que eu vou me melhorar. E é onde começa a coisa, né? É lá que é o cadinho da purificação, né? Às vezes o pessoal não lembra o que é cadinho, né? Mas cadinho é um negocinho pequenininho levando fogo. Então. Para quê? Para que as impurezas se desfaçam e só o ouro é que possa ser recolhido. Então, é mais ou menos o que nós estamos aqui. Verdade. E particularmente nós espíritas, às vezes pensamos assim, eu já sou espírita e tal. Eu falo, e daí? Se nós não fizermos com o espiritismo uma melhora em nós, tanto faz você ser espírita ou ser católico, evangélico, budista, qualquer coisa. Porque, como eu falo, toda religião é boa. Sim. O que faz a diferença das religiões é o que nós fazemos com o que aprendemos na religião, né? Então, é circunstancial, realmente. Não, perfeito mesmo, é por aí mesmo. E sobre ainda essa questão do tema central, o que é família? E essas famílias são todas da mesma espécie ou não? Não. Família, assim, temos, para situar, né? Temos um núcleo familiar encarnados, né? E essa família é a que nos interessa realmente, porque é aqui que ocorrem os grandes resgates, as grandes ofertas de amor, as grandes ofertas de carinho, as grandes tragédias também acontecem no núcleo familiar, mas, via de regra, nós estamos juntos para melhorar. E a família é o quê? É a reunião de espíritos que estão numa proposta reencarnatória para este momento. Então, vem, reencarna junto. Depois, é claro, a família vai aumentando, a parentela vai aumentando, vão chegando isso, vai chegando aquilo. Mas, assim, a grosso modo, família é o quê? É o núcleo central, é a célula máter da sociedade, Alê. Então, tudo que nós vemos na sociedade vai começar onde? Vai começar aqui, no nosso núcleozinho. Começa com o marido, começa com mulher, depois começa a vir os filhos. Esse núcleo familiar é a base de toda a sociedade. Por isso que eu quase sempre falo coisas do tipo assim, nós estamos, às vezes, chateados com o que acontece na sociedade, mas não podemos esquecer que o que acontece na sociedade é reflexo direto do que acontece na nossa casa. Não tem jeito. Então, nós cuidando da nossa família, oferecendo coisas boas para a nossa família, nós vamos indiretamente estar oferecendo coisas boas para a sociedade. Por quê? Porque os nossos filhos um dia serão inseridos na sociedade, seja no trabalho, seja, enfim, em qualquer situação, né? Então, a família é o núcleo, é a célula onde começa a sociedade em qualquer lugar do universo. Não tem jeito, Alê. Não, ótimo. E às vezes a gente observa, né, o quão é importante, né, essa célula inicial, essa célula embrionária, né, a gente pode dizer, para o nosso progresso, né, porque é ali que a gente começa a depuração. Interessante a sua explicação mesmo, muito legal. A gente sabe que a reencarnação, inclusive é dito até nas obras fundamentais, que ela fortalece os laços familiares. Então, eu quero te perguntar relacionado a isso, qual a relação entre família, Manolo, e reencarnação, já que nós somos seres que estamos reencarnando há milhares de vezes aí já. Qual que é essa relação? Como que eles se afinam nessa questão? Então, Ale, essa é a parte da pergunta anterior, né? Tipos de família. Nós temos famílias materiais, essa que a gente está aqui, tudo encarnadaço, beleza, e a família espiritual, tá lá do outro lado. Onde está essa família? Está em qualquer canto. Está lá.
Não sei onde, mas temos. Isso daí nos remete, Ale, a Jesus, que amplia o conceito de família, né? Amplia. Jesus estava numa casinha pequenininha, com um monte de gente em volta. Chega um doido lá e fala assim, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí querendo falar com você, valeu, os caras estão muito bravos. Aí Jesus lá, sem poder sair, porque entendamos que Jesus, quando chegava, era aglomeração geral mesmo, não tinha jeito. Então Jesus fala assim, cara, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Se ligou? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? E aí ele mesmo vai responder, por quê? Porque o povo ficou sem saber o que fazer, fala, nossa, como assim? Aí ele mesmo responde, ele responde de que forma? Aquele que faz a vontade do meu pai, esse é minha mãe, é meu irmão, é meu tio, é minha tia, é meu pai, é meu isso, é meu aquilo. Ou seja, ele amplia o sentido de família, nos mostrando que somos todos irmãos e que, como irmãos, devemos levar em consideração a vontade do Pai. A vontade do Pai qual é, Alê? Está lá na lei, não é? Amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, é fazer a vontade do Pai para que nós possamos nos entender como família, tanto encarnado quanto desencarnado. A família encarnada, o pessoal fica meio assim, né? Mas a família encarnada acaba um dia. As nossas lembranças acabam por volta do tataravô. É difícil alguém que lembre o nome do pai do bisavô. Eu nem sei, porque até do meu avô foi difícil. Cara, por quê? Ale, se liga, eu nasci nas Ilhas Canárias. Eu vim para cá com 2 anos. Né? Então, a família, para mim, era o quê? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs estavam lá. Pergunta o nome do avô. Eu ouvia falar de vó isso, vó aquilo, mas nunca assim com muita certeza. No registro tem. No registro da Espanha tem, mas só até o avô. O bisavô já não tem. Então, quer dizer, essa ideia do bisavô eu já não tenho. A minha esposa tem, por quê? Conviveu com a família. Isso é alguma coisa que a gente vai transmitindo oralmente, a história oral da família. Por isso que na hora de fazer uma árvore genealógica no ensino fundamental, fica difícil, porque para. Por quê? Porque a nossa mente tem limitação. Sumiu, ninguém mais lembra quem é. Agora, por quê? Porque é matéria. Porque acaba. O nome do fulano já era. Agora, do lado de lá, não. É. Ah, percebeu, Ale? Por quê? Porque a gente não morre. A gente só desencarna, como eu gosto de falar, não é? Então... E também tem o sentido inverso também. Entendeu? Você casou com a Marli. Aí, de repente, a Marli cumpriu a missão dela com você, né? Aí você morreu, ela se limpou, né? Se purificou, aí ela também reencarna, ela vai para o mundo espiritual, e talvez vocês tiveram uma convivência aqui, mas lá, tranquilo lá também. Nada. Nem tchum. Pode ser que a gente se veja. Aliás, no caso específico da Marli... Não, você não vai ver, porque a Marli vai estar mais acima. Ela está doida para não me ver mais. Por quê? Muito elevada, muito elevada. Não? Então, do lado de lá, Lê, nós vamos aqui, desse lado, nós vamos criando afinidades, e essas afinidades vão realmente se estruturando de maneira sólida, para quê? Para que do lado de lá nós consigamos formar um grande núcleo familiar espiritual. Isso não quer dizer que quando a gente desencarne vai ver o irmão, vai ver a irmã. Não é exatamente assim. Mas no futuro, com certeza, nós nos reveremos, nós trataremos de algumas questões, mas assim, sempre com relação a afinidades. Tá, e a família carnal tem afinidades, mas também tem desafinidades, que é para quê? Justamente para que nós possamos trabalhar
esses sentimentos de aversão que muitas vezes nós temos contra determinadas pessoas dentro do núcleo familiar. Por quê? Porque é mais fácil a ler. É mais fácil. Você vê o teu inimigo, ele está um bebezinho, você vai odiar? Não vai. Você vai olhar aqui e vai falar, nossa, coisa linda, tchutchuco, não é? Aí você pega, embala. Você ama, por quê? Porque é o natural, nós fomos feitos para amar os nossos filhos. Então, a espiritualidade muitas vezes se utiliza desse estratagema para quê? Para que nós nos reharmonizemos com pessoas de difícil reharmonização em outros departamentos, né, Ale? É isso aí. Ó, vamos dar um pulinho no chat, já tem um pessoal perguntando para nós. Manda ver, Ale, menino. O Zanin, lá de Taquaritinga. Taquaritinga. Olha. Esse grande Mauro. Ó, os espíritos em família já foram unidos na mesma família em encarnação anterior, ou pode ter espíritos de outras famílias encarnar em famílias diferentes? Aí, essa é boa, hein? Essa é boa. Essa aí o Kardec nos diz, respondendo perguntas lá, os espíritos falam para Kardec que, via de regra, a gente reencarna muito próximo sempre com o mesmo grupo. Mas, dependendo da necessidade reencarnatória que eu tenha, aí pode-se arrumar alguma coisa com famílias diferentes. Mas, via de regra, é sempre o núcleo familiar que vai caminhando junto, vai ampliando, vai agregando. Aí é claro que vai mudando, né? Aí é claro que vai mudando. Por exemplo, se um dia eu resolver ser político, Ale, eu vou nascer aqui na família Quezada? Eu não! Eu vou nascer onde? Vou nascer com quem tem sobrenome de político. Por quê? Porque garante. Se ligou? Você vê que é tudo meio assim. É claro que nós vamos ter que montar um esquema diferente, mas vai ter que ser colocado lá. Da mesma coisa que se eu for milionário. Toda família tem, assim, pelo menos 4 núcleos, né? O núcleo pobre, o núcleo remediado, o núcleo rico e o núcleo milionário. Toda família tem, pode prestar atenção. E aí variam os níveis, né? Variam os níveis. Mas, por exemplo, numa encarnação eu vou ter que passar pela pobreza, que até hoje eu não sei o que é pobreza. Graças a Deus. Por quê? Porque eu sempre tive o necessário para viver. Olha que da hora, daí eu acho demais. Mas se um dia eu quiser assim passar pela pobreza, eu vou reencarnar na minha parte da família aqui, que aqui é tudo pobre mesmo. Agora, se eu quiser ser rico, eu vou encarnar na parte da família do meu irmão Antônio, que é rico. Então, aí eu já vou para falar, mano, quero ter uma experiência de bacana, quero ter uma experiência legal. Já fui pobre muitas encarnações. Dá uma chance, você fala, nossa, vem para cá, Nolinho, que eles me chamam de Nolinho. Então, vem para cá, Nolinho, vamos que vamos. E aí eu vou nascer na parte rica da família. Você vê que muda, mas não é muito. Mas vai agregando com o passar do século. E, de vez em quando, bota um inimigo no meio. Que é para quê? Para a gente se harmonizar. É mais ou menos isso, viu, Zaninho? Não, com certeza. E é legal porque você viu que esses núcleos que você falou aí, eles nos dão chances, né, e oportunidades de se polir alguma face do nosso espírito que ainda precisa de uma melhoradinha aí. Interessante isso aí. Isso mesmo. Pô, esses atritos, né, Ale, você está atritando para quê? Para descobrir para polir quais são as diferenças. Conversa. Porque cada vez que a gente conversa com alguém da nossa família, nós estamos polindo alguma coisa. Às vezes a gente fala, poxa, o que é que esse danado está pensando, né? Pergunta para ele o que é que ele está pensando. Porque, não é? Da conversa vai nascer a luz, o diálogo, a solução. Então, mas eu vou te confessar uma coisa, viu, Manolo? Diga. Quando eu estava lendo o seu livro, eu comecei a refletir sobre.
E aí tem gente que vem na Terra, né, junto com a gente, ou a gente reencarna na família, ou até mais próximo, assim, para testar aqueles 70 vezes 7 de Jesus, né? Opa! Tem sim, Manolo. Eu tenho observado isso. Tem gente que vem específico só para isso, viu, cara? Claro que tem. Ale, é um mundo de provas e expiações. Se fosse assim, tudo azul, né? Tudo azul. Cara, ia ser um horror isso aqui. Não ia dar nem graça. É o que nós vamos pegar no mundo feliz. Você vê que está longe ainda. Temos muito que ralar ainda, né? Por isso é que eu falo pro pessoal, cara, caminhe rápido. Né? Jesus é claro, reconcilia-te com o inimigo enquanto estás com ele no caminho. Ele está na tua casa. Ele está no teu trabalho, ele está no teu relacionamento de amizade, não é relacionamento social. Não leve encrenca embora, não leva desaforo para casa, como eu gosto de fazer, como eu gosto de dizer. Não leva, entenda que é bobagem, não adianta discutir. Então, isso acelera a nossa caminhada. Agora, quando não dá jeito, eles põem na nossa casa. Aí a gente tem que se tocar, Alê. Ele está ali para quê? Para fazer com que a gente pense no 70 vezes 7 vezes. Que não é... para isso, né? Que não é... A pessoa fala, nossa, Manolo, é número. Eu falo, não é número. O que Jesus menos pensou nisso foi número, porque é exercício. Sim, claro. É exercício. Claro. Nós temos que exercitar esse desculpar. Perdoar não é fácil, sabe, Ale? Eu falo pro pessoal. Não aliás, eu comentando com algumas pessoas que estão até aqui no chat sobre essa questão, Manolo, é muito difícil. É muito difícil. É difícil. Eu falo pro pessoal, mesmo Kardec fala que é difícil. Ele fala assim, conversar com uma pessoa que a gente gosta é diferente de conversar com uma pessoa que a gente não gosta. Então, isso quer dizer o quê? Que nós temos que ser o mais polido possível com a pessoa. Então, nós temos que desculpar. Imagina, dentro de uma família, quantas poucas e boas, né, a gente recebe pela cara. É um desaforo aqui, é um pisão no pé ali, é uma malcriação acolá. Você vai fazer o quê? Você vai juntar tudo isso num pacote e botar para dentro de você? Não, bem, não. Deixa do lado de fora. Desculpa esse, desculpa aquela, desculpa aquele outro. Desculpar é diferente de perdoar, mas é o exercício do cotidiano que nós temos que fazer. Isso não tenha dúvida. É o princípio, é o fundamento. Pega na base com aqueles que estão próximos. Né? Filho dá sempre coisa para a gente desculpar. Marido, nossa, cara, se não fosse marido, a mulherada não evoluía. Não evoluía, por quê? Porque marido é próprio para evolução. Aquele que você falou é o marido. Então, a esposa leva de boa, aí quando não dá, não tem jeito, né? Mas temos que exercitar esse desculpar. Por quê? É o exercício para que nós cheguemos ao perdão. Não tem como chegar assim rápido. Tem que ir exercitando mesmo, Ale. Então, vamos lá. Tem pessoas ansiosas aí no chat para responder a pergunta. Vamos lá. Nossa! Manolo, nossa querida Luísa aí, ó. Manolo, não seria mais proveitoso saber alguma coisa sobre os erros de outra existência para podermos melhor reparar? Sei não, hein? Nem eu! Luísa, pode parar, valeu. Por quê? Se a gente sabe, a gente nem reencarna. É verdade. Não, a gente nem reencarna. Não, eu não vou. Não, eu não vou. Não vou. Pode esquecer, quero nem saber. Vou ficar aqui do plano espiritual, ele que se lasque do lado de lá. Percebeu? Você percebeu uma coisa? Você já imaginou se a Marli tivesse te matado, esfaqueado numa outra reencarnação? Como é que você ia dormir com ela nessa... Nossa! Ainda bem que a gente não sabe disso, não é? Ainda bem. Você vai na inocência. O esquecimento é justamente para isso. Para que nós vejamos... Também é um processo de autoavaliação, né, Ale?
Senão, como é que a gente vai saber a quantas a gente anda? Como é que está a nossa qualidade de amor, por exemplo? Né? Então, nós temos que vir sem saber, mas olha, Luísa, não é que a gente não sabe, a gente sabe e a gente sente. A gente sente. Só que como a gente não tem assim detalhes, a gente tem até fragmentos. É tranquilo, Ale, tem mesmo. A sensação que a gente sente quando encontra uma pessoa que a gente não gosta, sem nunca ter conhecido, é um toque de que ali tem alguma coisa que a gente precisa buscar para melhorar. Perfeito. Então é isso. E também o contrário vale. Né? Quando a gente encontra uma pessoa que a gente gosta assim, sem nunca ter visto, é por quê? Porque alguma coisa nos fez lembrar da sensação, dos fluidos que essa pessoa tem, da atmosfera espiritual dela. Então, tudo é assim. Se a gente soubesse, a gente não encarnava, nego. Então, é bom a gente saber que tem coisa para acertar, para dar uma relevadinha em muitas coisas, viu, querida? Tem uma outra pergunta, mas você já falou alguma coisa, mas a gente só para poder falar que colocou, olha, da nossa querida Lúcia. Quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Isso aí, Lúcia! Se a gente ampliar, né? Porque Jesus é assim. Jesus é a pessoa que veio, para quê? Para que nós ampliássemos a nossa consciência. Percebeu? Nós estamos despertos de consciência desde que individualiza. Normal. Individualizou consciência nele. Para quê? Para ir vendo, tal, fiz isso, não deu, melhor. Agora, Jesus veio para quê? Para que a gente tivesse uma ampliação consciencial imensa. Então, ele fala para a gente, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Cara, aquele que cumpre a lei de Deus. Amar a Deus e amar ao próximo. O próximo que te ama é tua família. O próximo que você ama é tua família, fora do núcleo familiar. Então, nós temos que amar os que estão conosco, isso é importantíssimo, porque ali estão os nossos grandes problemas, mas temos e as nossas grandes soluções. Mas temos que ampliar o conceito de família para quê? Para a nossa grande família espiritual que estamos construindo desde que somos criados simples e ignorantes. Beleza, bom isso aí. Nossa, olha isso aqui hoje. Daqui a pouco a gente volta no chat, mas vamos aqui que eu tenho uma lista de perguntas aqui. Nossa, faz, Ale, vai lá. É agora. Manolo, somos, né, espíritos imortais. Já experimentamos, né, milhares de experiências na carne, como essa que nós estamos agora aqui batendo um papo. Isso. Kardec, na questão 344 de O Livro dos Espíritos, ele vai dizer assim para nós: a união, ela começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito, né, no choro, no caso, né, que então solta, anuncia a ela que se conta no número dos vivos dos servos de Deus. Após esse nascimento, então, Manolo, né, que ela deu aquele choro, aquele grito, que já está dentro da seara de Deus, o primeiro ciclo vital nosso é o estágio da infância. Sim. Por que nós passamos pela infância, Manolo? Então, isso é das fases mais importantes da nossa existência. Se ligou na pergunta aí, né? Opa! É das mais importantes da nossa existência. Vai responder àquela pergunta anterior, né? Se a gente vem para lembrar, percebeu? O bom de não lembrar é isso. Na infância, nós estamos assim, mais tranquilos, esquecidos, né? Em termos. Então, o que acontece? Nós não temos muitas capacidades,
nós não temos muita vontade, nós não temos, assim, muito entendimento do que está acontecendo, nós somos mais dóceis. Para quê? Para que os nossos pais, os encarregados da nossa educação, consigam nos oferecer novos conceitos. Se ligou? Então, isso vai do quê? Do 0 aos 6, 7, 8 anos estourando, Ale. Que é essa infância mais próxima do nascimento. Por que isso é importante? Porque é esse tempo que nós temos para oferecer ao espírito reencarnante novas possibilidades, novos conceitos, novas ideias, novas maneiras de ser. Agora, como que a gente oferece isso? Por meio dos nossos exemplos. Se ligou? Uhum. É o único jeito, Ale. O Albert Schweitzer, que foi um educador fantástico, um médico fantástico, dedicou praticamente toda a sua vida tratando dos mais pobres na África. O Albert Schweitzer tem uma frase lapidar ali, ele fala assim, o exemplo não é a melhor forma de se educar alguém, é a única. Se ligou? Ou seja, a única forma que nós temos para educar alguém é oferecendo os nossos exemplos. Veja Jesus. Jesus não escreveu nada, Lê. Jesus não escreveu nada. Tudo que ele falava, ele fazia. E tudo que ele fazia, ele falava. É claro que aqueles apóstolos tiveram em Jesus o seu grande exemplo. E os nossos filhos precisam ter em nós, pai, mãe, se não tiver a figura paterna, se não tiver a figura materna, tem que ter um exemplo de um tio, de uma tia, de um irmão, de um sobrinho, de um isso, de um aquilo, que supra a necessidade. Mas só tem um único jeito de oferecermos novas ideias para os espíritos que estão na infância, por intermédio dos nossos exemplos. Não tem outro jeito, Ale. Então, exemplo é a única forma que nós temos para educar os filhos que estão conosco. Claro que depois disso tem o conhecimento, onde eles vão para a escola para quê? Para socializar. Eles vão para a escola para exercitar o que aprenderam junto de nós, no nosso lar. Então, a gente vai ver que criança que briga muito, que bate muito, é por quê? Porque briga muito em casa, porque bate muito em casa. E criança que é assim, mais tranquila, tem um comportamento dos pais mais adequados a essa convivência, a esse exercício social. Não, perfeito, Manu. Inclusive, sobre essa fala do doutor, Santo Antônio, né, no ano de 1200, né, no início da década do ano de 1200, ele já dizia, a ação ela é mais eloquente que a palavra. Isso, é fundamental. O exemplo para a gente é fantástico, ele é algo que fala, ele soa para a gente de uma outra maneira, além da palavra, né? Exatamente. Hoje a gente fala assim, né, que o pessoal hoje é muito da imagem, né, dos ícones, né? E realmente, hoje, assim, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Sim. E uma ação, realmente, é muito mais do que 1000 palavras. Não adianta falar e depois não fazer, né? Aí fica realmente muito ruim a coisa. Tá. Avançando um pouco mais na questão anterior, sobre esse ciclo vital, que esse ciclo vital, na verdade, ele vai compreender, isso é da área da biologia, da fisiologia, ele compreende o período de fecundação até a velhice. Né? Sim, e a gente vai seguindo um desenvolvimento contínuo, né, até chegar à morte. E esse ciclo está presente em todos nós. Então, nós falamos agora da infância. Se a gente avançar um pouco mais, nós vamos chegar num período de adolescente. O que acontece nesse período mais específico, Manolo, na questão familiar? Ale, assim, do 0 aos 8,
A gente colocou tudo que precisava. Vamos prestar atenção que o espírito está encarnado, mas ainda está com um pé aqui e outro pé lá. Está com um pé em cada canoa. Então, ele interage aqui e lá. Ainda está sob a ação dos espíritos amigos que estão do lado de lá, com pai e mãe aqui, beleza. Quando começa a chegar na adolescência, ele começa realmente a pensar por si. Ele começa a demonstrar o que ele é. As tendências, a programação reencarnatória que ele vai ter, os gostos, os desejos, e tudo isso de maneira muito eloquente. Por quê? Porque o nosso organismo, biologicamente falando, ali você sabe disso, que você é professor de educação física, o nosso corpo é invadido por uma verdadeira tempestade de hormônios. Cara, o pessoal fica sem saber o que está acontecendo. A cabeça pira praticamente. Então, é aquela história onde todo mundo quer brigar com todo mundo. Se ligou? Pais e mães, nessa hora, tem que ter muita paciência, muito entendimento do que seja a vida, para poder oferecer uma transição para a vida adulta muito tranquila, muito adequada a todos os momentos. Então, é o quê? É entender que realmente a vida do adolescente não é fácil, que existem muitas dúvidas, que existem muitos comportamentos estranhos que eles veem por aí, ou estranhos em qualquer sentido, tá? Não tem nada contra isso, contra aquele. Coisas que ele talvez não veja na casa dele, mas que vê na casa do colega. E tudo isso vai o quê? Vai montando o que ele vai ser. Ele vai se juntar com os que são afins, as turmas. Por quê? Porque adolescente quer turma, quer ser igual a todos os da turma dele. Então é isso. Por isso que a infância é importante, por quê? Porque nessa fase, tudo que nós plantamos na infância vai ter que começar a germinar. Uma boa infância é prenúncio de uma adolescência mais tranquila. Porque adolescente... Ou menos traumática, né? Ou menos traumática. Exatamente, menos traumática. Porque eu falo para o pessoal, a melhor fase da vida de todos nós é a adolescência. É onde a gente se descobre para o mundo. É onde nós descobrimos talentos que nós não imaginávamos. Então, esses talentos têm que ser mostrados para o grande público. Onde? Na rua. Começa na família, mas nós vamos da família para fora. Então, tem a escola, tem um cinema, tem uma lanchonete, tem uma conversa. Então, esses talentos que nós trazemos vão ser mostrados com o que nós aprendemos na infância, com as sementes que nós trouxemos da infância. Esses talentos vão ser mostrados de maneira boa e vão evitar que a gente entre em corredores mais escuros, esse tipo de coisa, né? Então, diálogo com o adolescente, que é, assim, o que nós fomos e que, para muitos, em algum tempo, foi perdido, quando, na verdade, nós temos que continuar com toda a criatividade que tem um adolescente, com toda a disposição para o novo que tem um adolescente, com todas as características que tem uma criança que nós precisamos levar para o resto da nossa vida, né, sem infantilidades, mas com ideias como altruísmo, não fazer diferença, que é o que a criança tem e o que o adolescente também tem, porque o adolescente só vai ser preconceituoso se ele aprender preconceito em casa. Senão ele não vai ser, Ale. Se você não é preconceituoso, dificilmente teu filho vai ser preconceituoso. Por quê? Porque ele vê o exemplo dentro de casa. Então, muita calma nessa hora e entender que
Meu, toda fase da vida tem a sua beleza, tem o seu encanto, não é? Isso é natural. E na adolescente a gente se livra do lado de lá. A gente chega, tchá, cheguei. Estamos aqui 100%. 100%, isso é verdade. Ó, vamos dar um pulinho no chat, tem umas perguntas interessantes lá. Menino de Deus, vai lá, Alê, vai lá. Ó, tem uma aqui da nossa querida Rosana Ramin, olha lá. Vou pôr para te ver. Um espírito pode vir reencarnar em uma família apenas para o crescimento espiritual de algum membro da família? Então, Rosana, é possível. É possível. Mas veja, o crescimento nunca é só de um membro da família. Não é só sempre individual. Coletivo. Não, é sempre coletivo. Inclusive para o próprio espírito, né? Nós temos, assim, casos interessantes, como alguma necessidade mental que a pessoa tenha, uma necessidade física que a pessoa tenha. Eu gosto de falar que a pessoa que recebe na sua casa um espírito que reencarna com necessidades especiais, é uma pessoa especial. Não é qualquer um. Não é qualquer um que vai receber um espírito nessas condições. Já precisa vir com muito estofo para quê? Para segurar a barra. Mas, normalmente, o crescimento é da família toda, viu? É da família toda, Rosana, né? O crescimento é da família toda. Por quê? Porque são situações onde nós nos vemos, muitas vezes, o espírito reencarna com dependência e quem está bem sabe que tem que ajudar esse espírito na sua necessidade. Para quê? Para que a reencarnação seja proveitosa para ele e seja proveitosa para todos. É claro que a necessidade de cada um varia de acordo com o seu comprometimento ou de acordo com a sua responsabilidade. Para quê? Para que aquela situação tivesse se produzido do lado de cá. Não, perfeito. Aliás, se você me permite só uma coisinha, você falou uma coisa muito interessante, que espíritos que vêm com uma necessidade espiritual, ou física, ou de alguma ordem mental, falando com isso, a página A Lady Paula, o Manolo, ela também faz atendimento, igual o atendimento no centro, e conversando com uma pessoa, e ela tem uma pessoa dentro do seu seio familiar sobre essa questão, e ela falou assim que ela tinha muita dó. Tá. Aí eu questionei, mas por que você tem dó? Por que dó? Dó, porque é assim. Falei, olha, ele é o espírito, se a gente for ver, mais forte da família. Porque vir com uma necessidade desse jeito, não é para qualquer um espírito. Eu talvez não teria a coragem que ele teve de vir para poder resgatar o que ele vai resgatar. E você vê, né, Ale, que tudo é preparado, né? Tudo é preparado. Todas as pessoas, assim, situadas, assim, próximas dessa pessoa, têm a sua cota de responsabilidade, têm a sua cota de participação, e todos participam para quê? Para o sucesso dessa reencarnação. E, ao mesmo tempo, para o sucesso da reencarnação daqueles que estão no apoio. Porque senão, como é que seria possível, né, Ale? Somos todos co-construtores, né? Somos co-construtores de todo um núcleo ali, onde um ajuda o outro a construir um pedacinho de cada. Isso mesmo, Ale. A grande sacada do Espiritismo é de que nada acontece só porque eu fui a causa ou só porque eu sou o efeito. Não. Tudo está interligado pelas reencarnações, pelas outras vidas que nós tivemos, e dessa forma todos nós temos responsabilidade e todos nós também temos muito prazer em resolver essas questões todas, né? Por isso que família somos todos espíritos. Não tem jeito, Ale, não dá para fugir disso. Boa dica. A Fabiana faz uma pergunta interessantíssima. Vamos lá, Fabiana! Boa noite, senhor Manolo. Tudo bem? Tudo. Vejo que, infelizmente, algumas pessoas são rejeitadas e vivem em orfanatos até a vida adulta, sem ser inseridos em um núcleo familiar, ou seja, sozinhos.
Gostaria de ouvir a sua opinião sobre. Muito grato pela atenção. Grato você, Fabiana, pela pergunta maravilhosa que você nos proporcionou essa noite. Muito boa, Fabiana. Fabiana, assim, nós programamos a nossa reencarnação. Isso é fundamento. Agora, nem sempre a gente consegue levar a nossa programação como nós programamos do lado de lá, e nós temos livre-arbítrio para isso, tá? É claro que no futuro, tudo isso nós vamos ter que responder. Agora, Fabiana, num orfanato, né, as pessoas não estão sozinhas. Elas estão com os seus mentores, elas estão também com outro grupo de órfãos que estão por lá, esperando o quê? Que um dia apareça alguém. Tem muitos espíritos que, por questões muito diferentes, programam esse tipo de coisa. Programam. Não, fica tranque, eu vou te buscar. Para quê? Muitas vezes para despertar a fé na gente, muitas vezes para que nós entendamos que a vida em família é melhor do que a vida sozinho, de que às vezes uma pessoa que não consegue engravidar pode tomar uma outra atitude, como buscar um espírito com outra paternidade que não aguentou, ou contra a maternidade que não aguentou, e que ela vai suprir a necessidade. Então, isso vai atender uma série de coisas. É claro que nós nem sempre estamos dispostos a passar por isso. Eu assisto muito novela. Eu adoro novela, vocês sabem disso. E está passando na Rede Globo, inclusive agora, que eu estou de olho lá, está passando na Rede Globo Fina Estampa. E o Fina Estampa tem um caso assim de inseminação artificial, que é quase uma adoção desde o útero, não é? Por quê? Porque é uma pessoa que vem de uma família que ninguém conhece, mas o marido se rebela e a esposa vai em frente. E ela tem esse filho dessa forma. Então, veja, mesmo assim, o marido não quis. Quando é diferente, quando a criança vai ser buscada no orfanato, às vezes um quer, o outro não quer também. Mas, normalmente, as pessoas que vão para o orfanato buscar se reencontrar com esse espírito, elas têm um insight. Elas têm um insight. A hora que deu um insight, porque não posso ter filho, o que eu faço? Vai lá. Tem alguém te esperando. Você vai ser feliz. Você fala, nossa, é mesmo, eu posso ser feliz. E aí a gente sai de casa para ir buscar. Eu e a Marli assistimos uma palestra há muitos anos de um médico. Isso nunca mais saiu da nossa cabeça. Ele é adotado. Ele é de uma família tradicionalmente adotadora, né? E ele mesmo, depois que se formou médico, tudo, adotou mais um monte de pessoas. Ai, Manolo é o pai. Não, às vezes não é o pai. Então ele pega crianças de várias idades, coisa que a maioria não quer. Né? A maioria quer o bebezinho, bonitinho e tal, mas não pega uma criança com 6, 7, 8, 10, 12, 15 anos. Então, essas crianças são adotadas por pessoas que veem na adoção algo mais do que simplesmente ser pai. Ai, me sinto pai. Sinta-se pai, sim. Mas é o quê? É resgate. É dar oportunidade para aquelas pessoas que estão ali esperando. Para quê? Para que elas também tenham uma oportunidade de se inserirem numa sociedade, de serem, assim, incluídas. Né? Para quê? Para que possam viver em sociedade. Então, a adoção é feita de comum acordo do lado de lá. Né? Ou se não foi do lado de lá, porque às vezes acontece também, em um ponto da vida, se reencontraram do lado de lá
para tentar buscar um acerto para aquele espírito que está ali esperando. Então, é tudo ajeitado, ninguém fica desamparado, mesmo pessoas que não conseguem, assim, pais adotivos até os 18 anos, que normalmente é quando a pessoa é colocada para a vida profissional, saem com outros pensamentos, saem com pensamentos de, poxa, se encontrar alguém na minha situação, eu vou fazer diferente. Percebeu? Então, tudo concorre para que nós possamos aprender. A adoção é uma das coisas maravilhosas. Eu mesmo digo que eu sou um adotado espiritual. Um adotado espiritual, porque, cara, eu nasci nas Ilhas Canárias e caí na casa do seu Francisco e da dona Francisca, que vieram para cá. Peguei carona. Se ligou? Porque vir para esse Brasilzão não é para qualquer um, né? Não é todo mundo, tem que achar uns trâmites assim. E a minha família realmente é grande, nós somos em 7 irmãos, e eu tenho 6 filhos, meu irmão Antônio tem 5, e aí a gente vai trazendo esses que, quem sabe, a gente deixou para trás um tempo, não é? Nossa, você vai matar agora 2 coelhos com uma paulada só. Me diga! O Fábio Fadel... Eu vou matar com ele, hein, bom? Vamos deixar claro. O Fábio Fadel, um grande irmão. Tá? Vixe! Aliás, ele tá conosco aqui na página, né? Todo domingo agora, no estudo do livro que é o Espiritismo. Eu e ele, a gente faz a intermediação do estudo. E tem uma pergunta, e ele também, mais ou menos, a sintonia de pergunta. Ó. Todos nós sabemos, né, que essa era nossa é totalmente tecnológica, né? Essa advento da tecnologia, internet, computador, smartphone, etc, né? E que, claro, é uma viagem sem volta, isso aí não tem volta, tá? Pelo contrário, só vai cada vez mais alavancando. Ainda mais hoje com as mídias sociais, as mídias digitais e tudo mais, né? Então, eu queria saber, porque todos nós, de algum modo, somos afetados por isso, ou positivo ou negativo, mas somos. Essa relação entre a tecnologia e a família, ela ajuda ou atrapalha? Essa é a minha pergunta. Agora, a do Fábio é praticamente a mesma. O que você acha da tecnologia? Ela tem diminuído o convívio familiar? Se sim, como minimizar esse impacto? Aí, Fábio, bom te ver. Beleza, estamos juntos. Eu sempre fui a favor da tecnologia. Eu venho falando de tecnologia e família desde 2008, 2009 já. Por quê? Porque, na minha visão, tudo progride. Eu gosto de falar do William Hanna e do Joe Barbera, que são os criadores do Flintstones e dos Jetsons. Os 2 extremos. O William Hanna e o Joe Barbera nos mostraram a possibilidade de um futuro que a época dele era de 100 anos, né? Eles são de 1962 e os Jetsons vivem em 2062. Um avanço tecnológico em 100 anos muito grande. E realmente nós estamos vivendo um avanço tecnológico grande. Faltam 42 anos para chegar em 2062. Muito provavelmente, o que nós estamos vendo, e muito do que tem nos Jetsons nós já temos hoje, mas em escala não industrial, né, em testes, tudo. E nós estamos tendo uma prova hoje de que a família necessita da tecnologia. Sempre. Amanhã minha neta Pietra faz aniversário. Eu sou do grupo de risco, eu não vou lá. A Marli também não vai. Nós escalonamos, acho que podem ser grupos de 5 lá no condomínio, vão 5 pessoas para lá. Agora, nós não vamos ficar alheios ao aniversário dela. Nós vamos nos falar pelo smartphone, nós vamos mandar mensagem, nós vamos, na hora do parabéns, cantar parabéns aqui e lá, através de uma conferência de vídeo como essa que estamos tendo.
Então, veja como é que é. A tecnologia é maravilhosa. Ao contrário do que muitos pensam de que está separando a família, ela está juntando. E nós vemos isso hoje. Aqueles que diziam que a tecnologia separava a família, hoje tiveram que ficar quietinhos. Por quê? Porque nós vemos que é o contrário. Em época de pandemia, onde não podemos nos visitar, onde não podemos conversar próximo das pessoas, os familiares, abraçar os entes queridos, nós os vemos remotamente, mas com todo o calor, com todo o amor. E isso também acentuou um sentimento que nós estávamos deixando de ter. Apesar de estarmos juntos, estávamos separados. Agora não. Agora nós nos juntamos mais porque sentimos saudades. Saudade é uma coisa que a gente tem que sentir mesmo. Saudade por quê? Ah, nossa, não vejo meu filho, não vejo minha nora, não abraço. Então, nós temos que utilizar a tecnologia para melhorar o espírito que somos. Agora, toda coisa nova é assustadora. Os velhinhos, né? Eu falo para o pessoal, eu também sou velhinho, só que eu sou um velhinho índigo. Então, eu tenho, assim, mais possibilidade, né? Então, os velhinhos ficavam doidos. Falavam, nossa, isso é o fim do mundo. Eu falei, não, não é. Vai com calma que nós vamos entender isso. E nós entendemos agora. Nós entendemos agora, realmente, a tecnologia é importantíssima na nossa vida. Agora, os excessos vão ser podados. Isso é natural. Gente mal intencionada, como, por exemplo, usa para fazer fake news, não importa a orientação que tenha, isso tudo vai ficando acertado, aclarado. Gente que usa para pedofilia, isso tudo vai mudar. Por quê? Porque a transição planetária está em ação. Se ligou? Ou seja, quem faz isso vai desencarnar um dia. Vai para onde depois? Para qualquer lugar, menos para o mundo de regeneração que nós estamos chegando. Então, antes de nos assustarmos com a tecnologia, antes de acharmos isso, acharmos aquilo, vamos ver os benefícios que ela nos traz e vamos buscando mostrar aos nossos filhos, às pessoas que estão conosco, que vale a pena, mas vale a pena também a conversa, vale a pena o papo, vale a pena o passear junto de mãozinha dada quando for possível e nas cidades que for possível. Então, tecnologia e família está andando assim, ó, para e passo, tranquilo, junto e misturado, não tem erro não, tá tudo muito bom, muito bom. Sobre essa questão, eu sempre trago uma reflexão. Assim como a tecnologia, né, o smartphone, a internet e tudo mais, né, computador, são ferramentas. Toda ferramenta em si, ela é neutra. Um exemplo, a mesma tesoura que eu corto uma bandagem, eu posso te matar. Isso Tudo mesmo. vai depender do uso que você vai fazer com a tesoura. Eu corto bandagem, tem uns que cortam pessoas. Isso mesmo. Então, a internet também, do mesmo modo. Ela vai ter o lado... Agora, como você bem falou, nesse período, ela está sendo mais potencializada para o lado bom. Porque até então era uma coisa muito fraca, talvez. O pessoal não dava tanto valor a ela, ele não agregava tanto valor positivo, no caso, né? Agora a gente está vendo o quão ela é necessária para a gente. Isso mesmo, Ale. Veja que hoje a grande discussão que há no meio educacional, por exemplo, é conseguir fazer com que os alunos das várias periferias tenham acesso à internet de graça e, ao mesmo tempo, tenham celulares mais potentes, computadores melhores, que possa garantir para eles a mesma possibilidade do pessoal que é de uma classe mais abastada, de uma sociedade mais abastada. Isso é uma discussão que a sociedade tem que ter, tem que participar para quê? Para que as oportunidades possam ser mais
igualitárias entre todas as camadas sociais, né? O governo faz a parte, oferece a internet, põe em banda larga, mas as pessoas, às vezes, não têm o equipamento para receber isso tudo, né, Ale? Isso o pessoal tem que se conscientizar também. Não, legal. Aproveitando o gancho da internet, o Fredson, nosso querido Fredson, está nos prestigiando aqui. Ele está preocupado. Aí! Rapaz! Ele é lá do Recanto de Paz. Isso, perfeitamente. Olha lá, a mulher dele tiveram um bebezinho agora há pouco. Você acredita que o espiritismo vai, de fato, ocupar um espaço permanente na internet ou o excesso de live? Ele está preocupado porque eu e ele faz live. Pois é. Eu faço todo dia. Eu faço todo dia, Ale, todo dia. Também. Mas por quê? Para suprir a falta que está tendo a palestra ao vivo, né? Vai cansar o público ou não? O que você acha? Eu acho que não vai cansar, né? Mas é assim, o centro espírita é necessário. Claro. É necessário, não tem jeito, você pode falar o que quiser, mas sempre o pessoal vai para o centro espírita para tomar o passe. Nós, trabalhadores, precisamos do centro espírita para refazermos as nossas energias. Então, vai ter muita live, vai ter muita gente fazendo live, normal, mas o trabalho do centro espírita vai continuar e vai ver a hora que começar a se normalizar, nós vamos perceber quanta gente vai voltar para os centros espíritas. Por quê? Porque temos amigos nos centros espíritas, encontramos os trabalhadores do nosso grupo de trabalho no centro, encontramos pessoas, dirigentes com os quais a gente se afiniza, outros que a gente não se afiniza e estamos tudo junto, misturado. Mas agora, uma livezinha é da hora, vai sempre pegar bem. Eu acho que, neste caso, se me permite, viu, Fedson, vou dar minha pitada aí, eu acho que não vai enjoar, não, sabe por quê? Não enjoa. Porque a internet, ela tem uma coisa muito interessante. Se eu não gosto de você, o que eu faço? Deleto. Pá, acabou. É prático. Se eu estou passando, tem live, eu não quero assistir, põe de lado. Aê, tá vendo? A internet, ela é muito democrática. Meu, se você muito quiser, bom. Quer. Se não quer, meu amigo, nem toda essa galera maravilhosa que sempre me acompanha, estão aqui por querer estar, por ter essa afinidade com o tema, afinidade com o convidado e etc. Então, ninguém vem obrigado. O cara não está afim, o cara sai e vai embora. Isso mesmo. Isso é muito tranquilo. E depois, né, Ale, tem assuntos que interessam mais que outros. Então, às vezes é o assunto, vai falar disso, vou lá, vou assistir o que é que ele tem para falar e tal, e vai, né? Mas nada substitui nada, né? Tudo é para agregar, eu acho, sabe, Ale? Então, a gente vai descobrindo novas maneiras de fazer a mesma coisa, só que de modo diferente, vamos dizer, né? Mas funciona tudo funciona. Tem algumas pessoas que não têm acesso ao chat, por quê? Porque elas não estão conectadas no Facebook, então elas mandam por outros canais, por outras vias, né? E aí tem uma pergunta que é interessante. Na verdade, não sei se é uma pergunta, mas está relacionado. O que fazer com a mediunidade, Manolo, de nossos filhos? Tem até uma live no nosso canal do YouTube, especificamente sobre mediunidade infanto-juvenil, tá? Quem quiser ouvir. Isso é fantástico. Eu tenho programado uma live lá com o pessoal de Minas, lá de Guaxupé, com o pessoal da Mocidade lá de Guaxupé, para falar justamente sobre mocidade, sobre mediunidade na infância e juventude, que deve ser encarada de maneira natural, né? Por quê? Porque Kardec encarava isso de maneira natural. As médiuns que participaram da codificação, a mais velha tinha 20 anos, né? Então tinha de 15, tinha de 18, a irmã Dufaux, que participou também, tinha acho que 15 anos quando psicografou o Joana d'Arc lá, então... nós precisamos rever esse conceito aí, viu? Tem que rever, sim, tem que rever. Porque tem nova descoberta nesse campo, Manolo, que nos mostra que elas não eram crianças. A idade é bem mais avançada.
Ah, não sabia, rapaz. Então preciso ver isso daí. Dar um link depois para você verificar a sua coisa. Me dá um alô. Mas a história, né, contada sim, assim... Sim, até então era desse jeito. Até então era novas pesquisas aí, bem novas, 28, 29 anos, por aí. Mas aí já pegou depois, talvez depois que passou a primeira fase do espiritismo, né? Aí elas continuaram trabalhando lá. Não. Na época de Kardec mesmo, eu já tinha uma idade bem avançada. Depois eu vou passar para você ter um parâmetro. Vamos dar uma olhada nisso, me passa o link. Mas, de qualquer forma, Alê, o que nos diz o Livro dos Médiuns, por exemplo, é de que a mediunidade é natural. O que nós não podemos é forçar a mediunidade na criança, né? Como se fosse um prodígio. Não. Se a mediunidade é natural, ela deve ser, assim, exercitada, educada. E também precisa ver que tipo de atividade vai fazer no centro espírita ou em qualquer outro lugar, né? O ideal mesmo é que vá para o atendimento fraterno, converse, porque nem tudo também é mediunidade, né, Ali? Às vezes é algum outro probleminha que tem, e que isso o pessoal tem que tratar com um profissional, né? Isso daí é natural. Perfeito. Então vamos lá, vamos voltar aqui nas perguntas. Vai lá. Tem bastante aqui, ó. Eita! A gente falando sobre essa questão que você muito bem falou da infância, da importância da infância na transição para a adolescência e a importância de trabalhar bem essa questão do adolescente para a faixa adulta. Como então trabalhar, Manolo, a questão da educação do espírito? Então, Ale, educar o espírito, isso é importante, né? É mostrar o quê? Valores, Ale, que vão transcender. Vão transcender. É o que a gente fala de educação espírita, é aquela educação holística. Você vê que nós não somos só corpo físico, nós somos espíritos e temos um corpo físico. Então, se a gente pegar esse espacinho curto de uma encarnação, nós vamos educar os nossos filhos só para viver aqui, neste momento. Então, você vai ganhar dinheiro, você vai ter uma boa profissão, você vai ser aquilo. Ótimo. Mas nós temos que colocar com esses valores, que são necessários para um planeta de provas e expiações, valores que vão ser úteis em qualquer lugar do universo que esses espíritos possam reencarnar. Então é o quê? É bondade, é generosidade, é gratidão, é solidariedade, é fraternidade, é empatia, que é uma das coisas assim que estão esquecidas e que continuam esquecidas ainda. Nós não nos colocamos no lugar do outro. Hoje eu estava vendo uma reportagem sobre o Rio de Janeiro, que liberou com restrições, mas que está todo mundo junto, todo mundo sem máscara. Por quê? Porque na casa deles não aconteceu nenhum caso de morte ou disso, e que a pessoa pensa que na minha casa talvez não aconteça. Isso é falta de empatia. Por quê? Porque a empatia é justamente nos solidarizarmos com o que acontece na família do outro, com o outro, entendendo que nós também somos responsáveis por tudo que nos acontece. Então, pode não ter acontecido na minha família, mas aconteceu na família do meu vizinho. Eu tenho que demonstrar essa empatia para ele. E são esses valores, Ale, que a gente leva para outras encarnações, para outras destinações, para outros lugares onde nós venhamos a reencarnar. E isso é importantíssimo, realmente não tem jeito. Não, tranquilo. Então, vamos lá, ó. Como melhorar, tá? Já que a gente falou de família, de espíritos que estão, né, se vinculando, como melhorar o relacionamento entre os familiares? Eu vou até acrescentar uma coisinha aqui. Como que o espiritismo pode auxiliar nessa questão? Então, como diz a minha filósofa preferida, Marli Quezada, é fogo. Por quê? Porque, cara, não é fácil, Ale, não é? Não é fácil. Você está numa família,
E você tem justamente esse era um dos títulos que a gente pensou, otimizando relações familiares. Uhum. E para isso, nós temos que usar o que o Espiritismo nos oferece de melhor. E eu gosto sempre de citar a carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala que sem amor, nada seríamos. Então, a única forma que nós temos para melhorar os relacionamentos familiares é amando. Aí fala, Manolo de Deus, mas é muito difícil amar. Por quê? Porque a gente pega o amor, assim, tipo Jesus, né? O amor total. Não, vamos fatiar. Vamos fatiar. Paulo de Tarso fatiou para a gente. Ele descreve o amor na carta de Paulo aos Coríntios, e isso está todo no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá fatiadinho. Então, nós temos que entender que nós podemos, que inclusive está aqui no livro também, olha, paciência, gentileza, humildade, respeito, altruísmo, honestidade, compromisso e perdão. Você viu? Por quê? Porque nós temos que entender que para nós conversarmos com as pessoas, para nós amarmos as pessoas, nós temos que ter exercício. E o exercício é isso, ter paciência em casa. Já pensou sem paciência como é que fica a vida da gente? Fica um horror, não fica? Tá toda hora brigando. Vamos ter paciência. Entendendo o quê? Que as pessoas são diferentes, que as pessoas são espíritos, têm histórias diferentes e que justamente por esse motivo pensam diferente. Ter paciência, ó. Ser gentil com as pessoas. Gentil com quem está na nossa casa. Gentil. Gentileza é o quê? Notar a pessoa. Elogiar a pessoa. Falar alguma coisa boa da pessoa. Isso é importante demais. Com filho, então, nem se fala, porque filho sem elogio, nossa, fica muito chateado. Fica uma planta sem água. Murcha. Tem também o quê? Humildade. Não é? Murcha. Humildade. Tem pai e mãe que não sabe ser humilde. Tem pai e mãe que quer responder tudo que o filho pergunta. Cara, nós não sabemos tudo. E aí vai entrar a tecnologia. Quando a gente não souber, o que a gente faz? Vai perguntar pro Google. Vai lá, tio Google, o que é isso? Aí dá um monte de coisa. Calma. Primeiro vamos verificar o que é bom, o que não é, e aí vamos aprender juntos. Isso é fundamental, isso é ser humilde. Saber até onde a gente pode ir. Aceitar sugestões, né? Por quê? Porque o Ale vai me mandar um link agora, então eu vou pegar isso daí e dar uma ajeitada para ver o que tem de bom nisso daí, o que tem realmente de interessante nisso. Por quê? Porque a ideia que eu tenho é outra, então vamos ver o que está acontecendo, né? E, ó, respeito. Respeito é bom demais, gente. Respeitar a criança em qualquer idade. Respeitar adolescente. Respeitar pai, respeitar mãe. Respeitar avô, bisavô. Olha que coisa boa. Respeito é bom, todo mundo gosta. Tudo começa no respeito. É fundamental. Não importa se o nosso parente é isso, é aquilo. Não importa. Vamos respeitá-lo na sua individualidade. Por quê? Porque isso é interessantíssimo. E o altruísmo, né? Altruísmo é importante demais. Altruísmo é você, às vezes, se dispor a fazer o que talvez não seja bom para você fazer. Mas você faz. Por quê? Porque você pode ajudar alguém, você pode ajudar alguém da família. Honestidade, ser honesto com os que estão no nosso lar. Isso é fundamental. Mostrar as coisas do jeito que são, porque tem pai e mãe que às vezes levam uma vida de fantasia, e aí cria o quê? Cria filhos que pensam que podem tudo, e não podem. E mesmo podendo, mostra que tudo tem limite na vida, isso é fundamental. Compromisso, porque nós temos compromisso com a família, temos compromisso conosco, o mais importante de todos é conosco, que isso fique claro. Porque nós somos os únicos responsáveis pela nossa mudança, pela nossa felicidade, por tudo. Por quê? Porque nós
começamos aqui, tudo começa aqui. Então, o compromisso com a família tem que ser avaliado sempre. Ah, Manolo, mas não me dou bem com a minha mulher. Ok, você não se dá bem com a sua mulher. Por quê? Porque às vezes não dá mesmo para viver junto. Ok, não dá para viver junto. Mas sempre entenda que o compromisso não acaba com a separação. Os compromissos continuam. E dica, hashtag fica a dica. Do lado de lá, continua também. Se você não resolveu nessa, velho, você vai ter que dar um jeito de resolver. Vai ter que voltar com ela, vai ter que voltar com ele. Ai, que tristeza. Então, acho que é por isso que a Marli está segurando a bronca aí. Nossa, então. não me abandona nunca. Fala, não, dessa vez eu dou conta. E perdoar, né? Nós já falamos um pouquinho de perdão. E perdoar realmente não é assim. Ah, vou perdoar como Jesus perdoou. Não vai, tonto. Não vai. É exercício. Vamos desculpando pequenas faltas, vamos desculpando pequenos deslizes. Eu sou bem sincero numa questão, Ale. A única coisa que a gente não pode deixar passar é violência doméstica. Isso daí não pode. A hora que partiu para a violência, acabou. Aí acabou. Vai buscar ajuda, denuncie, porque é importante que nós nos mantenhamos íntegros e merecedores do nosso amor. Por quê? Não nos ama, não precisa bater, não precisa agredir. Nós nos amamos, vamos buscar as nossas garantias, não é? Particularmente no caso da mulher, no caso de criança, né? Se bem que hoje tem mulher também que é bem violenta, mas é uma minoria, né? É uma minoria. Tem uma pergunta muito interessante no chat, eu quero passar para você, da nossa querida Morgana, sempre está com a gente. Obrigado, viu, Morgana? O abandono afetivo por parte de toda uma família, da parte dos pais, pode ter sido escolha do espírito? Muito bom, Morgana. Obrigado, viu, filha? Olha, é muito complicado, Morgana. Eu acredito que ninguém vem para ser excluído. Não. Pode ter, assim, algum componente diferente. Por quê? Porque eu não venho para passar mal numa encarnação. Eu não venho. Eu não venho para abandonar minha família. Não venho. Então, isso do lado de lá foi acertado. O que pode acontecer, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa difícil, Morgana, é uma pessoa difícil. E ela talvez tenha se comprometido a melhorar quando encarnou. Né? Ela se compromete a melhorar. Ninguém encarna para não melhorar, que isso fique claro. Mas aí não consegue, né, Morgana? Por quê? Porque as nossas tendências são muito danadas. A gente não gosta de mudança. Tem espírito que não muda muito numa encarnação. E olha que a gente passa por aqui 90 anos hoje em dia. Tá certo que a vida útil não chega a tanto, mas né, passa pelo menos 60 de vida útil, 65 de vida útil. Então, às vezes, as tendências que o espírito tem de não maleabilidade, de inflexibilidade em relação ao que ele pensa, ou isso, aquilo, acaba muitas vezes afastando a família. E é claro que quando a família toda se afasta, alguma coisa tem de comprometimento ou de responsabilidade da pessoa que foi abandonada. Mas isso não impede que nós, mesmo com todas essas dificuldades em relação ao próximo, em relação a um pai, ou a uma mãe, ou a um filho, ou a uma filha, nós nos comportemos de maneira melhor. Porque o aprendizado é de todos. Então, se a pessoa é difícil, vamos entendê-la, vamos buscar entendê-la na sua dificuldade e oferecer, muitas vezes, opções para que ela melhore também, né? E aí vai. Mas é meio complicado, viu? Isso daí é coisa para ser vista. Não só do ponto de vista desta encarnação, né? Porque, como eu falei, nós somos produto de várias encarnações. O que é que aconteceu antes de reencarnar? Né?
Fica meio assim no ar, viu, Morgana? Fica meio no ar, assim. Ou até pode ser também, né, uma escolha própria do espírito mesmo, que ele queria experimentar aquilo, talvez, para poder lapidar alguma coisa no seu eu, né? Também pode ser isso. Então, Ale, aí é mais complicado, viu, Ale? Uhum. Porque assim, a pessoa que vem para cá, ela não vem com essa ideia, ela vem com a ideia de, assim, de agrupamento mesmo, né? É que na hora H, deu tilt. Na hora H deu tilt. É complicado isso, viu, Ale? Isso é complicado. Mesmo em se tratando de espiritismo, né? É complicado. Explica, mas não justifica, né? Não justifica realmente. Nós temos uma outra pergunta da Lenilda, nossa querida lá de Santa Fé do Sul, ó. Larai. Coisa boa, hein? Cidade boa. Ó, tios, primos fazem parte do núcleo familiar? Porque parece que a convivência entre essas pessoas parece, aí ela faz uma correção, sem importância hoje em dia, é sem importância, tá? Ela fez uma correção aqui embaixo, é sem importância. Que você acha? Então, minha amiga, essa convivência, isso tudo é família, né? Agora, não é o núcleo familiar, é a parentela, né? É a parentela. É claro que aí nós vamos pensar em afinidades, né? O núcleo familiar é o núcleo onde realmente a gente tem as maiores experiências, pai, mãe e filhos. Fechou. Agora, tem a família que nos trouxe para cá, né? Eu tenho 6 irmãos, 3 irmãos e 3 irmãs. Com alguns eu me dou melhor, com outros eu me dou não tão bem. Mas a gente continua. Do meu comportamento sai o comportamento dos meus filhos. Percebeu? Então, essa parte vai muito do quê? Das nossas afinidades, das nossas desafinidades, também de para que caminhos a família caminhou, para onde que o tio foi, para onde que a tia foi. Às vezes a gente julga assim que seja sem importância, mas é importante. Só que não é tão importante quanto aquele núcleo mais próximo que nós temos. Não é porque é assim, os núcleos caminham. O meu irmão tem a família dele, o meu outro irmão tem a família dele. Nós nos encontramos eventualmente, mas com a minha família, o meu núcleo familiar, a gente se encontra todo dia. Percebeu? Então, não é exatamente que não tem importância, mas não tem a mesma importância que o núcleo familiar tem e é naturalíssimo. É naturalíssimo isso. Então, legal. Olha, nós já chegamos já ao nosso término, tá? Então, eu quero, se você quiser já dar o seu alô pro pessoal, e eu vou deixar... Aliás, estão me perguntando aqui no meu WhatsApp, agora perguntaram, como que faz para adquirir o seu livro? Aliás, mostra ele aí. É moleza, Lê. Isso daqui é moleza. Você pode ligar para mim e eu mando para você sem frete. Frete grátis. Frete grátis. Mas a gente manda frete grátis. O livro é barato. Ele não é assim um absurdo. Os meus livros são baratos. Eles estão a R$30. O Família também, e os outros também, tudo R$30. Eu mando sem frete grátis para todo o Brasil, para qualquer lugar do Brasil. Pede pelo telefone. Pode falar, Alê? Claro, à vontade. 98284-3337. Repita, 98284-3337. É aqui de São Paulo, prefixo 11. Pois vai ficar gravado no YouTube, então você pode ir lá, consultar no finalzinho o telefone, tá? Tranquilo. E a gente manda rapidinho, viu, Ale? Que eu tenho um correio aqui perto de tudo. E muito obrigado pela oportunidade. Aliás, um belo livro, então fica a dica de simples, objetivo, que faz você refletir. Isso. Tá? Então, eu vou deixar você em evidência aí para você despedir do pessoal, e você já vai aproveitar, fazer a prece final, aí eu entro
para despedir do pessoal, ok? Ah, tá bom, Ale. Para o pessoal não ir embora, não, que tem novidade aí, tá? Aí, fica aí, galera. Foge não. Então, obrigado a todos, o Fábio Fadel, o pessoal todo que estava nos assistindo. Muito obrigado pela oportunidade e é sempre uma alegria muito grande estarmos juntos, não é? Sempre aprendendo, porque a ideia é essa, que a gente aprenda sempre, que nós não percamos a alegria que é aprender. Hoje aprendi coisa nova, que vou consolidar a partir de daqui a pouco. Então, a gente tem sempre que estar aberto a essas mudanças, a essas novas experiências. Obrigado a todos e espero que a semana seja maravilhosa para todos. E para facilitar isso, vamos fazer uma oração de encerramento, uma oração simples, agradecendo a Deus, nosso Pai, por ter nos oferecido esta oportunidade, a termos esse caminho maravilhoso que nos foi oferecido por Jesus, nosso Mestre. Agradecer a termos encontrado o Espiritismo em nossas vidas, que com certeza fez diferença e que continuará fazendo. E agradecendo, acima de tudo, o fato de estarmos vivos, encarnados, para que possamos, em todos os momentos da nossa vida, aprender, aprender e aprender. Que a nossa semana seja de felicidade e que nós possamos nos encontrar brevemente, se não nos centros espíritas, virtualmente em transmissões como esta. Que assim seja, graças a Deus. Manolo, quero te agradecer mais uma vez pelo teu carinho, gratidão por você estar sempre nos auxiliando, nos ajudando, nos impulsionando, tá? E pode ter certeza que muitas segundas-feiras virão aí, tá? Se liga aí, tá? Estamos junto e misturado. Vou te deixar um pouco em off, mas não vai embora não, que a gente vai conversar, tá bom? Tá bom, tá bom. Pessoal, obrigado, viu, pela sua presença, pelo seu carinho, tá? Pelas suas curtidas, eu sei que vão compartilhar ainda mais. Lembrando que já vou colocar no YouTube, além de Paulo Espiritismo Cada Dia, nós estamos precisando de pessoas para se inscrever e acionar o sininho depois que se inscrever. Então, eu quero pedir a vocês, tá? Possam nos auxiliar nessa questão. Quarta-feira, tá? Quarta-feira, nós não teremos a resenha. Por quê? Porque nós vamos fazer uma deslocagem em outro centro para presencialmente na estádio. Então, nós não teremos como voltar para poder fazer as resenhas. Mas na sexta-feira já está tudo esquematizado, então é muito interessante. E eu conto com a divulgação e a participação de vocês, tá? Que Deus possa abençoá-los imensamente, gratidão e tudo. Vocês são o grande combustível para a gente poder continuar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito grato.